Eu queria convidar você rapidamente a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Mateus 2, de 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém, de Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém de Judeia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de algum modo a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Jerusalém, disse-lhes: Ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. Versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, e entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Versículo 12. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo que nós já tivemos até agora, de louvor e adoração ao teu nome, por meio de canções, teatro e diversas formas, Pai. E nós queremos mais uma vez agora clamar ao Senhor. Continua falando conosco agora por meio da tua palavra, Pai. Fala aos nossos corações por meio do teu Espírito Santo, Pai. Que nós possamos ainda sair mais cheios da tua presença e cheios do conhecimento do Senhor. Assim que nós choramos agora nessa noite, no nome de Jesus, amém. O Natal não é apenas uma celebração de um nascimento, mas o anúncio de uma missão. O menino na manjedoura, como nós olhamos aqui na frente, a representação, ele não veio apenas para poder ser contemplado, mas seguido. Não apenas para emocionar os nossos corações, mas também para nos redimir dos nossos pecados. Ele tem um propósito divino. Jesus não veio apenas para emocionar, mas para redimir a humanidade. Cada um de nós, eu e você, somos parte de uma história que começou a ser escrita lá atrás. Antes de que você pudesse nascer, ou eu pudesse nascer, Deus já tinha um plano para cada um de nós. Ele já tinha nos formado, ele já tinha criado o ser humano. Quando Deus encontra ao homem e a mulher no Éden, primeiro ele cria o homem, mas depois eu costumo dizer que ele cria a obra-prima, que é a mulher. Quem concorda comigo, sim ou não? Os homens sim, né? Amém. E a mulherada mais ainda, né? Estou brincando, a obra-prima são os dois, né? Tanto o homem como a mulher. São as duas maiores obras-primas. E quando nós olhamos essa criação perfeita, esse elo perfeito do Senhor, nós vamos ver que cada detalhe Ele nos formou, cada partezinha de nós. Quando Ele coloca, Ele sopra o ar nas narinas do homem, e Ele faz com que aquele homem se torne uma alma vivente, um ser vivente. É o momento em que há um fôlego de vida, e toda a nossa humanidade nasce. Nós que somos oriundos de Adão e Eva desde o começo. Mas é muito interessante porque Mateus nos mostra os magos vindo do Oriente.
E João nos revela o propósito eterno desse nascimento. Deus enviou o Filho, seu próprio Filho ao mundo, para nos salvar. O Natal, ele aponta para algo muito maior do que uma cidade chamada Belém. Ele aponta para a cruz, para o reino e para a missão de Deus no mundo. Logo após o fechamento do Antigo Testamento, nós temos um período chamado intertestamentário. São 400 anos em que os profetas de Deus param de falar biblicamente, onde os homens não escutam mais nenhuma música, a música se cessa, o louvor se cessa. São 400 anos onde aquele povo desejava, ansiava, anelava por algo novo. Mas quando Jesus nasce, a música volta a ecoar. Glória a Deus nas alturas. Nós cantamos agora há pouco, né? Glória, glória a Deus nas alturas. A música voltou a ecoar. Aquilo que estava disperso voltou a se unir e voltou a se juntar. E nessa noite, eu quero olhar com os irmãos rapidamente algumas preciosas lições que nós podemos ver a partir desse texto de Mateus 2. A primeira coisa que nós vamos olhar é que os magos mostram que Jesus é o Rei das Nações. Os magos, por incrível que pareça, eles não eram judeus. Os magos não eram judeus. Os magos eram estudiosos, eram pessoas que queriam olhar as estrelas, aprender com as estrelas. Vamos dizer que eram grandes intelectuais daquele tempo. Eles eram gentios, eles olhavam para os céus, e eles eram homens de diversas culturas e de diversas terras. Mas eles tinham um conhecimento intelectualizado. Ainda assim, mesmo com tudo isso, eles são conduzidos por Deus até Jesus. Isso revela, inclusive, que desde o início, o nascimento de Cristo carrega uma dimensão missionária. Cristo, ele não é apenas o rei de Israel, mas ele é o rei de todas as nações. Os magos tiveram um sinal cumprindo a profecia de Números capítulo 24, versículo 17, que fala sobre a estrela que precederia a Jacó. Eles não perguntaram em momento algum, olha que interessante, os magos não perguntaram, onde está o menino? Sabe o que os magos perguntaram? Onde está o rei dos judeus que nasceu? Os magos, eles tinham ciência que Jesus nasceu como rei. E é muito interessante como nós olhamos 3 presentes colocados aqui na ensinação. Nós vimos o ouro, o incenso e a mirra. E eles não são simples presentes, mas eles são confissões onde dizem que o menino, ele é o rei, ele é digno de adoração e ele veio para sofrer. O nascimento de Jesus impacta não só a nossa nação, como todas as nações e todas as culturas do planeta. E é muito interessante que nós podemos ver através do significado dos presentes que vão revelar essa confissão de fé. O primeiro presente que nós vamos ver é o ouro. O ouro representa o reconhecimento de Jesus como rei, um símbolo de realeza, um símbolo também de nobreza e soberania sobre todas as coisas. Nós vamos olhar o incenso. O incenso representa o reconhecimento da divindade de Jesus. Pois eu não sei se vocês sabem, mas naquele tempo, o incenso era utilizado em rituais de adoração a Deus. Quando o povo adorava, havia o quê? O incenso. E nós vemos aqui a dignificação de Deus, que é digno de toda a honra, de toda a adoração, é o menino Jesus. A mirra representa o símbolo da humanidade de Jesus. A sua paixão e a sua futura morte. Já que a mirra era usada, sabe para quê? A mirra era usada para preparar os corpos após a morte. Os corpos no processo de sepultamento. E ela também era usada para fins medicinais. E aqui nós vemos a mirra representando essa humanidade e esse sacrifício de Jesus na cruz. E nós vamos ver uma promessa que vai virar uma esperança.
A promessa feita a Abraão lá atrás, em Gênesis capítulo 2, capítulo 12, vai dizer: de ti farei uma grande nação. Em ti serão benditas todas as terra. O Natal reacende a esperança de que Deus está alcançando todos os povos. É um convite para reconhecer a universalidade do amor de Deus. Ou seja, o amor de Deus não é para um ou para outro. O amor de Deus é para todos. A todos alcança esse amor. A segunda coisa que nós vamos ver é que a cruz já está implícita na manjedoura. Como assim, pastor? A mirra oferecida pelos magos já está representando o sacrifício que seria feito por Jesus na cruz. Antes mesmo de Jesus falar, antes mesmo dos milagres que ele iria fazer, antes da cruz, Deus já sinalizava o preço da salvação. O filho nasceu para morrer. Que difícil é falar isso. Você já pensou em você ter um filho, ele acaba de nascer, e você vai dizer: meu filho nasceu, mas ele já vai morrer. Será que isso é pesado ou é leve? Será que é fácil olhar para um filho e dizer: meu filho vai morrer? Mas esse era o preço desse filho. A manjedoura e a cruz fazem parte de um plano redentor maior. João declara em próprio João, em capítulo 3, versículo 16: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho para nascer, Deus deu o seu Filho para viver, mas Deus também deu o seu Filho para morrer. O Natal não pode ser separado da Páscoa. Às vezes a gente pensa que Natal e Páscoa são separados, mas quando nós olhamos o sentido, é que Cristo nasceu, é o mesmo cordeiro que seria entregue. A Páscoa é o do Natal, porque em um momento é o nascimento, mas depois é o momento da morte, da entrega, e depois o momento da ressurreição. Nós vamos observar que a encarnação conecta a obediência. Jesus assume a condição humana por obediência ao Pai. Deixa eu lhe dizer algo importante. Jesus poderia dizer: Pai, eu não vou fazer? Poderia? Ele poderia dizer ao Pai, falar assim: Pai, eu não quero seguir. Tá bom, Pai, eu não quero morrer. Ele não poderia fazer isso? Vou fazer uma pergunta nessa noite. Quantas vezes Deus falou ao teu coração e você falou: não quero? Já fez isso na sua vida? Com certeza. Deus falou ao teu coração, Deus abriu a tua mente, teu entendimento. Ele usou até pessoas para falar com você. E você basicamente fez o quê? Não vou fazer, não quero. No domingo passado, nós iniciamos nesse mês de dezembro e hoje estamos finalizando essa série de mensagens sobre o Natal. No domingo passado eu contava um exemplo, uma ilustração verdadeira. Certa vez havia um homem numa fila de supermercado. Quem estava aqui no domingo passado vai lembrar. Estava na fila do supermercado. Então Deus chegou ao coração dele, o Espírito Santo falou na sua mente, falou: olhe, saia da fila e vá até aquela pessoa e fale do meu amor para ela. Aquele homem ficou ali. Deus é comigo mesmo? É. Se for comigo mesmo, você vai falar de novo. Deus falou de novo. Deus falou a terceira vez. E ele não saiu do lugar dele. Então, de repente, aquele homem observa. Eu não vou nem contar detalhes de quem era aquele homem. Mas aquele homem observa uma outra pessoa sai da fila e vai falar com aquele homem. Mas ele estava perto. E ele começa a escutar aquele outro homem falando de Jesus para aquela pessoa em que Deus tinha lhe dito. Então ele falou assim, ele perguntou ao Senhor: mas Senhor, eu não lhe obedeci. E Deus falou ao coração dele: eu uso quem quero, como quero, a hora que eu quero. Se você não quer me obedecer, outro vai me obedecer. Jesus teve o prazer da obediência. Ele abriu a mão da glória dele. Ele abriu mão de tudo que ele poderia ter.
poderia ordenar um anjo desse, faça. Jesus curava? Sim ou não? Jesus expulsava demônio? Jesus fazia milagres? Ele não poderia simplesmente falar, Pai, eu não quero obedecer. Mas ele se entregou em favor de nós. E aí é quando nós olhamos para esse texto de João, capítulo 3, versículo 17, onde nós vamos ver que o Natal aponta para a missão, salvar o que se havia perdido. Em João 3,17, eu vou ler rapidamente. João capítulo 3, versículo 17. João 3,17 diz assim: Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O nascimento de Cristo é o envio de Deus. Natal é uma missão de envolvimento. Os magos, depois de encontrarem a Jesus, eles voltam por outro caminho. Por quê? Porque quem encontra Cristo não volta igual. O encontro com o Rei, ele transforma a nossa direção. O encontro com o Rei, ele transforma a nossa vida, a nossa humanidade, todos os detalhes. Ele transforma a gente. Ele, inclusive, transforma as nossas escolhas e o nosso propósito. Nós não temos como permanecer iguais se verdadeiramente a gente encontra Cristo. O ladrão, ele deixa de fazer. O assassino, ele deixa de. O mentiroso, ele deixa de. Por quê? É um encontro. É um encontro único com o Salvador. E isso gera um testemunho. E um testemunho que gera uma missão. Os pastores anunciaram, os magos testemunharam. E hoje a igreja continua vivendo em missão. O Natal nos lembra que nós somos alcançados para alcançar outras pessoas. O Natal nos lembra da importância de Jesus e que nós somos chamados por quem? Por Deus, não por homens. Como igreja de Jesus para escrever Atos capítulo 29. Está com a Bíblia aí? Abre para mim, Atos capítulo 29, versículo 1. Abre aí. Atos 29, 1. Abre para mim aí. Atos capítulo 29, versículo 1. Acharam? Não acharam Atos 29, 1? Não? Por que vocês não acharam Atos 29, 1? Porque só vai o quê? Atos 29 sou eu e você que estamos escrevendo. É a continuação da missão. A missão não terminou ali, a missão continua. Algumas semanas atrás eu pregava sobre o proto-evangelho, há 2 semanas atrás. O primeiro evangelho, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando tudo começou. Eu pregava e eu dizia, há 2 semanas atrás, que a serpente feriria o calcanhar do homem. E o homem esmagaria a cabeça da serpente. Era o prenúncio de que Jesus viria. E faria o quê? Esmagaria a cabeça da serpente. Você sabe por quê? Quando o diabo pensou que ele ia ganhar, Jesus tinha morrido. Sabe o que aconteceu? 3 dias depois, abriram aquele túmulo, tiraram aquela pedra e não tinha ninguém lá dentro, porque ele tinha ressuscitado. E esse é o sentido, é a missão que não para, a missão que continua. Eu quero concluir dizendo que celebrar o Natal não é apenas montar presépio. Presépio é muito bonito. Eu gosto do momento, eu acho bonito. Mas não é apenas isso. O Natal não é apenas cantar hinos. São bonitos? Claro que são. Ou simplesmente trocar presentes. Mas é se prostrar como os magos. É obedecer como Cristo e viver em missão como discípulos.
Eu quero dizer 4 últimas coisas rapidamente. Se ele é rei da tua vida e da minha vida, da nossa vida, ele deve estar sob seu governo. E aqui nós vemos a importância de nos prostrar, assim como os magos reconhecendo a soberania de Deus. Se nós o reconhecemos como Deus, como único e suficiente Salvador, nós não devemos adorar uma imagem, mas diferente de tudo isso, nós devemos nos render de joelhos a Ele e nos prostrar dizendo que só há um rei que se chama Jesus Cristo Deus e não há outro. A segunda coisa que nós vamos ver é que se Ele veio salvar, nós devemos anunciar essa salvação como total obediência e submissão ao Pai, como Cristo fez. Nós devemos, que nós falamos domingo passado no sermão, quando nós olhamos o olhar de Maria e José tal, nós observamos que o abecedário mais importante foi feito por José e por Maria. Nós aprendemos que o abecedário do cristão, vamos lá, quem lembra comigo? São 4 letras. Primeira letra, letra O. Segunda letra, letra B. Terceira letra e quarta letra C. Então vamos juntos. Abecedário do cristão. O-B-D-C. É obedecer. Nós somos chamados a obedecer ao Senhor, a obedecer sua palavra e a escutar o que Ele tem para nós. A terceira e última parte da nossa conclusão. Se Ele foi enviado, nós também somos enviados. Somos como discípulos chamados a anunciar o reino e alcançar os outros. Deixa eu me dizer uma coisa. Quem gosta de ganhar presente aqui, levanta a mão. Tem gente ali bem feliz que quer presente, hein? Quando você ganha um presente, o que você faz com o presente? O que você faz? Abre. Você fica triste ou contente com o presente? Então, já achamos 2 coisas. Primeiro, você abre. Segundo, você fica... Qual é a terceira coisa que você faz quando você ganha um presente? Usa, mostra para os outros, né? Agradece, né? Perfeito. Ganhou um perfume. O que você faz com o perfume? Toma um banho de perfume. Vai para um lado, vai para o outro. Não é? Usa lá o perfume, coloca o perfumão. Aí se a mulher, se for casado, né? Ou com o namorado, ou se tiver mãe, pai, todo jeito. Tô cheiroso. Aí todo... Nossa, que gostoso, né? A pessoa marca a presença. Deixa eu lhe contar uma coisa. Algumas semanas atrás eu estava vendo um vídeo de curiosidade sobre pessoas ricas. E eu estava olhando, falando sobre aqueles ricos, e aí eu achei uma coisa curiosa. Disseram que quando um rico, uma pessoa com muito dinheiro mesmo, um milionário, se o perfume que ele usa sai de linha, sabe o que o rico faz? Você sabe o que ele faz? Ele compra a patente do perfume e manda fazer em outro lugar, porque aquela é a marca daquele rico. É o perfume dele. Porque em todo lugar que ele entrar, todo mundo tem que saber que ele chegou. Sou eu, nesse lugar. Isso é o presente. Deixa eu lhe dizer, se você, quando ganha um presente, você fica feliz, você celebra, você quer mostrar para todo mundo. Por que que quando você ganhou o presente chamado Jesus, você não mostrou para ninguém? Por que que quando você ganhou o presente de Jesus, você não celebrou esse presente? Natal não é para ir para a árvore de Natal e só trocar presente. Mas Natal é para celebrar o Rei dos Reis. Aquele que é o verdadeiro presente. O presente sobre todos os presentes. Certa vez, assisti um vídeo que era bem interessante. Chegou o momento do Natal, todo mundo festejando. Chega esse momento do Natal, todo mundo dá presente. E aí está Jesus lá no fundo, assistindo todo mundo e vendo. Aí termina a festa, todo mundo troca presente. Ele falou, e eu? O aniversário é meu. E o meu presente? Cadê o meu presente?
Nós esquecemos do dono da festa muitas vezes. Quarta e última coisa, concluindo. O Cristo que nasceu reina, salva e transforma. Celebrar o Natal é viver diariamente para esse rei e participar da sua missão no mundo. A missão do Cristo que nasceu começa na promessa, lá atrás, em Gênesis 3,15. Ela gera esperança, se cumpre na encarnação de Jesus. E ela é vivida com obediência, proclamada em testemunho e continua na missão da igreja. Que esse Natal, a gente não possa apenas celebrar o nascimento de Jesus, mas que nós possamos renovar um compromisso com Deus, com Cristo. Viver com Ele nas nossas vidas. E que o Rei que veio para salvar o que se havia perdido. Nós éramos como ovelhas indo para o matadouro. E Ele nos resgatou, Ele nos buscou e Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele nos amou e Ele continua. Como é lindo quando a gente pensa que Ele nos ama e que Ele nos amou. Quando eu olho para mim, para minha pequenez, quando eu olho para o meu coração pecaminoso, quando eu olho para dentro de mim, eu não encontro algo bom. Mas quando eu olho para eu vejo que quando Ele age em mim, eu sou bom porque Ele é bom comigo. Nem eu nem você merecíamos isso, esse nascimento. Mas quando esse menino nasceu, ele não nasceu para ser apenas um menino qualquer. Ele nasceu para ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele nasceu para me dar e te dar a salvação em Cristo, que é na pessoa dele mesmo. Eu queria terminar dizendo a última coisa. Deixe com que Jesus reine na sua vida. E se você só vê um menino e nunca deixou ele nascer no teu coração, convide ele para que ele nasça no teu coração. Ah, pastor, eu conheço a Deus, já ouvi falar, já fui em missa, já fui em culto, já fui em centro espírita, já fui em tudo que é lugar. Fui em tudo que é lugar. Eu já conheço a Deus, eu já sei que Deus existe, eu sei que Deus age, que Deus faz. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Não adianta só você saber que Ele existe, se você não teve um encontro pessoal com Ele. Um encontro pessoal com Ele é ter a marca dele na tua vida. É ter a marca na tua existência. É convidar para que Ele venha reinar no teu coração e na tua vida. Jesus não vai entrar na minha vida e no meu coração se eu não convidá-lo. Se eu não convidar Ele para ter um relacionamento pessoal comigo. Ele só tem um relacionamento pessoal comigo quando eu abro meu coração. E eu o convido para que Ele entre na minha vida. Para que Ele venha reinar no meu coração e na minha vida. Eu entreguei minha vida a Cristo quando eu era um menino. Eu acho que eu tinha a idade mais ou menos de Mateus. Acho que eu tinha a idade de Mateus. Mateus está com 5 ou 6? Está com quantos anos, Mateus, que eu não lembro? Já está com 8? Rapaz, cresceu, hein? Tem quase 10, então tem um ano a menos que Mateus. Eu lembro que um dia eu estava sentado na igreja, terminou o culto, o pastor falou, olha, faça essa oração se você quer entregar a sua vida a Cristo. E eu desde pequenininho já entendia que eu tinha que tomar essa decisão, que era algo, é um relacionamento. O pastor terminou o culto, foi lá, ele falou, quem quer orar, levanta a mão, aí levantaram, aí chamou para frente, foi lá o pessoal, se preocupe não que eu não vou derrubar nada. Foi lá o pessoal para frente. E eu não fui. Eu era uma criança de 7 anos. E eu fiquei com aquilo no meu coração. Só que eu guardei toda aquela oração que o pastor fez lá na frente. Então terminou o culto, eu sentei mais ou menos onde está a Cileide aqui, olhei para os lados, não vi ninguém me vendo e falei, pronto, agora eu vou orar. Vou entregar minha vida a Jesus. Só que eu tinha vergonha de ir lá na frente, eu era uma criança. Então eu peguei, sentei e orei. E orei igualzinho que o pastor falou. Senhor Jesus, te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Te entrego a minha vida, perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. E eu terminei de orar. Quando eu terminei de orar, eu olhei para o lado e não aconteceu nada. O anjo não desceu. Só que eu comecei a sentir uma paz no meu coração que eu não sabia explicar.
pastor estava indo embora da igreja. E aí eu cheguei, eu era pequeno ainda, puxei a barra da calça do pastor e falei: pastor, eu entreguei meu coração para Jesus. O pastor me abraçou, orou comigo e falou: esse é o dia mais feliz da tua vida. Isso aconteceu há 35 anos atrás. E eu não esqueço até hoje. Foi o dia que eu tive meu encontro com Jesus. Eu não volto atrás, de jeito nenhum. Porque foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu quero te dizer nessa noite, se você nunca tomou essa decisão, hoje é a noite que você pode entregar a tua vida a Cristo.